Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e vamos falar um pouquinho hoje de Flamengo. Para quem prometeu gastar 1 bilhão, para quem prometeu que ninguém gastaria mais que o Flamengo, parece que as coisas não estão andando muito bem, certo? Antes de começar o tema do vídeo, eu quero fazer um agradecimento ao Grupo Mais 3 Minutos. Ontem foi a minha primeira narração profissional, né? A minha primeira arte de comentários profissionais pelo Grupo Mais 3 Minutos, no jogo da Copinha entre Sport e Mirassol Sub-20. Dado meu agradecimento, vamos que vamos. Agradeço também a você que é ouvinte do canal e principalmente inscritos. E eu peço o seu like para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para cada um. Você que é inscrito, deixa o seu like. Você que não é inscrito, caiu de paraquedas, sem crise, sem BO. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos, beleza? Bom, ontem a gente teve a notícia da contratação do Gerson por 30 milhões de euros pelo Cruzeiro. 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em variáveis, bonificações e premiações em casos de títulos e conquistas pelo Gerson. E o Flamengo, ele meio que é atingido por isso por conta da questão do mercado, tanto nacional quanto internacional. E quando o BAP falou, né, de ter 1 bilhão para aportar em reforços no ano de 2026, ficou aquela coisa, nossa, mas o Flamengo está sendo arrogante, o Flamengo está sendo isso. Não, a questão é que o Flamengo tem para gastar, o Flamengo tem bala. Só que esse ter bala gera um problema para o Flamengo. Um problema que muita gente está fechando os olhos, mas é um problema que talvez afete tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional do Flamengo. O Flamengo hoje, ele tem disparado o melhor time da América Latina. É o melhor time da América Latina. Talvez ele tenha o melhor elenco. Talvez. Aí eu já acho que tem uma briga boa com o Palmeiras ali para ver quem tem melhores peças. Mas talvez o Flamengo tenha o melhor elenco. E a questão que nós temos hoje é o quê? Quando o Flamengo dispõe de 1 bilhão, quando o Flamengo despende de 1 bilhão para poder contratar, ele dá um aviso para o mercado. Eu tenho. E esse aviso para o mercado deixa os outros clubes de olhos abertos. Então, quando o Flamengo vai tentar chegar no Corinthians para tentar contratar o Breno Bidon, quando o Flamengo tenta ir no São Paulo para tentar contratar o Marcos Antônio, quando o Flamengo vai no Santos para tentar contratar o Brazão, que foram alguns dos movimentos de mercado que o Flamengo fez, é algo óbvio que os times vão fazer o quê? Vão elevar o poder do que eles querem vender. Então, eles não têm nem como pechinchar, não tem nem como ter o poder de barganha numa negociação. Mas quando sabe que o outro lado tem dinheiro, aí o Flamengo fica meio travado nessa negociação. O Flamengo tentou o Breno Bidon, houve até uma proposta de 15 milhões de euros pelo Breno Bidon, o Corinthians sinalizou, por menos de 25 ele não sai daqui. O Brazão, o Flamengo está tentando a contratação, falou-se em 8 milhões de euros hoje, quase 48 milhões de reais. O Santos deixou bem claro, cara, por menos de 12 milhões de euros a gente nem abre conversa. Não é que o Santos vai vender por 12, o Santos iria abrir conversas. Talvez o Flamengo ofereça 12 e não chegue num denominador comum com o Santos. Pode acontecer. Caso do São Paulo, o Marcos Antônio é o melhor jogador do São Paulo na última temporada. Aí o Flamengo, olha, vocês estão de olho no Alan, eu estou de olho no Marcos Antônio. E aí? E aí que o São Paulo já deixou claro, se não vier uma oferta irrecusável, ele não vai vender. E olha que o São Paulo está com poder zero para poder contratar, ou para poder conversar, ou para poder barganhar algum negócio de venda de qualquer jogador. O São Paulo está aceitando 6, 5 milhões de euros em jogadores de base. Imagine um jogador que nem o Marcos Antônio. Então o Flamengo deu esse recado muito cedo, e talvez eu acho que o Flamengo tenha queimado a largada com esse mercado. E aí tem a questão do mercado internacional. O Flamengo estava tentando o Tati Castellanos, né? E não deu muito certo. O Tati foi para o West Ham. Aí depois o Flamengo tentou o Caio Jorge, que ficou no Cruzeiro. O Flamengo chegou a oferecer 30 milhões de euros. O Flamengo chegou a oferecer 24 milhões de euros, mas parte do Everton Cebolinha, que estava avaliado ali no momento da oferta em 8 milhões de euros, mais uma cessão do Caio Jorge, ou seja, o Cruzeiro, ó, eu estou comprando ele de você
por 32 milhões de euros e eu te deixo 10, 20% de uma venda futura. A Juventus estava de olho, estava contente, porque tem parte do Caio Jorge, e o Cruzeiro não gostou nada da oferta e falou, meu amigo, por 50 milhões de euros ele não sai daqui. Esse é o recado nacional, ou seja, quando você vai com muita sede ao pote avisando a Deus e o mundo que você tem para gastar e você tem muito para gastar, todo mundo vai dar uma segurada. Ah, você tem? Beleza, já que você tem, solta o escorpião do bolso. E aí acontece o BO Europa, que é o próximo BO que a gente vai falar aqui. O Flamengo tentou o Tati Castellanos, o Flamengo vai tentar o Lucas Beltrán também. Até tentou na temporada passada, da Fiorentina, e talvez volte a carga para ele nesse exato momento. Estão falando lá fora de Pombo, estão falando lá fora de outros nomes, chegou a se cogitar áreas, estão questionando por que não tem proposta pelo Almada. Gente, a realidade é o seguinte, o Flamengo está num limbo entre Brasil e Europa. O Flamengo está aqui no meio. O Flamengo está aqui no meio. Beleza que todo mundo que está no Brasil quer ir pro Flamengo porque o Flamengo está farmando títulos, tá? Empilhando títulos atrás de títulos. Só que os outros clubes, eles não vão facilitar a situação do Flamengo. E na Europa, o atleta que está na Europa, ele entende que voltar para o Brasil é um passo atrás na sua carreira. Ele está voltando atrás na sua carreira quando ele está indo para o Flamengo. Então o atleta ele prefere ir para um clube de segunda, talvez de terceira prateleira, dentro das grandes ligas europeias. A gente fala de Portugal, de França, de Espanha, Inglaterra, Alemanha, tá? Dentre outras talvez, do que ficar ali no Flamengo. Hoje é mais negócio para alguém ir num West Ham do que para o Flamengo. Ah, Fernando, você está falando uma loucura. Olha o caso do Paquetá. O Paquetá estava no Milan, foi para o West Ham. Não fosse tudo que aconteceu na carreira do Paquetá e as investigações que ele foi absolvido, ele estaria no City hoje. Para um atleta ir para um City, para um Chelsea, para um Tottenham, para um Arsenal, para um Liverpool, para um Bayern, Barça, Real, é mais fácil ele sair de lá, do mercado interno deles, do que ele sair daqui. É muito pequena a chance de um atleta, e aí eu não vou falar só de Flamengo, tá? Eu falo de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Inter, de qualquer outro clube. O atleta que sai daqui para ele jogar em um clube de alta patente lá fora, chegando e sendo titular, ele tem que ser, no mínimo, um cara diferente aqui. No mínimo, é o diferente, é o craque, é o atemporal, são esses caras. Quando o Ronaldinho saiu daqui, o Ronaldinho Gaúcho foi pro PSG. E o PSG nem era tudo isso à época. Nem era tudo isso. O Ronaldo, quando ele sai daqui, ele não foi pro Barcelona, pro Real Madrid, pra Inter de Milão. Ele vai pro PSV da Holanda. Quando o Vampeta saiu daqui, o Vampeta que jogou na Inter de Milão, ele foi pro PSV da Holanda. Fernando, eram outros tempos, eram os anos 90 e tudo, mas dificilmente um atleta sai daqui para ir diretamente para a nata do futebol europeu. O Flamengo ele se encontra nesse limbo, porque ele mira na Europa, o atleta prefere ficar lá num clube menor do que vir para cá farmar títulos com o Flamengo, porque se ele vem para cá ele dá um passo atrás na carreira, ele teria que ganhar tudo no Flamengo, ganhar tudo na seleção para voltar para a Europa, e quem disse, e quem garante que ele vai voltar para a Europa para um grande mercado? Ele pode até ir para um grande mercado, vai para um clube médio. E aí ele começa a luta dele de novo, que ele estava no momento, totalmente do zero. Pô, eu saí da Europa, aí eu vim pro Flamengo, aí eu voltei para a Europa. Voltei para um Chelsea, só que eu não consigo jogar no Chelsea. Os caras me emprestam pro Estrasburgo, como foi o caso do Andrei. O Estevão chegou no Chelsea, tá começando a jogar no Chelsea. Vezes é titular, vezes é reserva. O Endrick foi pro Real. No Real ele não jogava, agora tá no Lyon. O Flamengo tem que entender aonde que ele vai mirar e apontar. E quando ele mirar e apontar, ele tem que, na figura do BAP, do Boto, fechar a boca. Tem que fechar a boca, tem que trabalhar de maneira calma, correta e coesa, porque senão o Flamengo vai ser o bobo alegre do mercado. Vou falar que eu tenho, e até tem, porque o Flamengo tem dinheiro, disso eu não tenho dúvida. Vou falar que eu tenho, porque eu tenho, só que o Flamengo nunca vai atingir o que os clubes querem. O Flamengo não vai chegar no Cruzeiro e dar 50 milhões por um Caio Jorge, o Flamengo não vai chegar no São Paulo e dar 20 milhões por um Marcos Antônio, o Flamengo não vai chegar no Corinthians e dar quase 30 milhões num Breno Bidon, porque não é assim que o mercado funciona. Mas também não é com o Flamengo abrindo a boca e avisando para Deus e o mundo que ele tem 1 bilhão para poder gastar. Flamengo se encontra hoje num limbo entre Europa e Brasil. E nesse limbo eu quero muito ver e entender o que o Flamengo vai fazer.
Quais são as opções de mercado que o Flamengo vai atrás? O Flamengo foi no Gil Vicente e tirou o André de lá. É a primeira contratação do Flamengo. Tem o Vitão também, que eu esqueci de mencionar, que veio do Inter. Acho uma boa contratação. Dos zagueiros disponíveis que o Brasil tem, entenda-se disponíveis, o Vitão era um dos melhores que o Brasil tinha. Disponíveis. Quem que estava disponível que era melhor que o Vitão nesse momento? Dificilmente a gente encontrar algum. E aí o Flamengo vai nessa toada. Vai tirando alguns jogadores de alguns times e vai indo atrás de outros jogadores da Europa. E mesmo assim, na questão do Vitão, não foi uma questão tão fácil assim, porque o Inter devia o Thiago Maia pro Vitão, pro Flamengo, não ia pagar o Thiago Maia pro Flamengo. Se brincasse, o Thiago Maia sairia do Inter, ia pro México, ia pro Santos, como estava tendo papo esses dias, e o Flamengo não ia ver o dinheiro. O que o Flamengo fez? Pegou a composição do Vitão com o Thiago Maia para gerar um valor só. O Flamengo, entre o recebido do Thiago Maia e o pagamento do Vitão, o Flamengo desembolsou 69 milhões. Eu acho uma loucura você pagar 69 milhões, mesmo que numa composição total, para um zagueiro como o Vitão. Mas é o problema que o Flamengo tem se metido. É o problema. Não são só os pequenos que têm problema, não são só os médios que devem ter problema, não são só os grandes que devem ter problema. O Flamengo, como o time que mais tem dinheiro no Brasil, que mais conseguiu títulos, que está no melhor momento e no seu melhor patamar, talvez, da sua história, enfrenta os grandes problemas também. É gente como a gente. Deixe o seu comentário aqui, me diga o que você acha do Flamengo, o que você espera do mercado de transferências do Flamengo. Esse mês ainda já começa Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. Ficaremos de olho em como que o Flamengo vai se portar no meio das competições. E deixe o seu comentário aqui, beleza? Por hoje, gente, eu me despeço, mas antes eu peço o seu like. Você que já é inscrito, deixa aquele like para fortalecer. Você que não é inscrito, sem problema, sem BO, sem drama, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos, beleza? Uma ótima sexta para cada um de vocês. Fui!